Olá, olá, senhores! Sou eu, professora Tati Rezende de Biologia, com mais uma dica para vocês que irão fazer a primeira etapa do processo seletivo desse final de semana do PAS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitocôndria e cloroplasto. Quando essas organelas elas aparecem, elas querem de vocês, além de vocês saberem a função, que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso em outras dicas, quer saber qual é a grande importância dessas organelas, por que se fala muito dessas organelas. Então, só para relembrar, vamos falar um pouquinho da mitocôndria. A mitocôndria ela é formada aí por duas membranas, né? Essa membrana externa. Existe uma membrana interna que se invagina, formando as cristas mitocondriais. Então, uma organela membranosa. E ela se origina por autoduplicação de mitocôndrias pré-existentes. Isso só ocorre devido ao DNA presente dentro desta mitocôndria. E o interessante desta organela é que ela é de origem materna. Mas por que materna? Eu vou desenhar aqui na lousa para vocês recordarem do espermatozoide. O espermatozoide é uma célulazinha que passa por um processo chamado de espermiogênese, que é uma metamorfose celular, né? Onde a organela do complexo de Golgi vai formar aqui esse capuz cheio de enzimas enzimáticas que vai digerir a parede do óvulo, né? E aqui a gente tem o núcleo com seu DNAzinho e durante esse processo as mitocôndrias elas vão migrar para essa primeira porção do flagelo para se movimentarem, para atuarem a respiração, produzindo ATP, certo? E quando esse espermatozoide vai fecundar o ovócito, entra, na grande maioria das vezes, só a cabeça do espermatozoide e a porção do flagelo com as mitocôndrias paternas, elas ficam retidas fora aí do óvulo que já foi fecundado. Então, essa célula ela fica somente com as mitocôndrias da mãe. Professora, mas não entra nenhuma mitocôndria paterna para contar a história? Galera, pode entrar, mas se entra, ela é marcada com uma substância chamada de ubiquinona e essa substância vai levar à degeneração dessa mitocôndria. Por isso que a gente fala que as mitocôndrias são sempre de origem materna. Bom, os cloroplastos também são organelas membranosas, né? Possui aí uma dupla membrana. É formada por saquinhos achatados chamados de tilacoides. Esses tilacoides são as moedinhas que armazenam a clorofila, um pigmento fotossintetizante, e ele também apresenta DNA próprio. Então, ele é capaz de se autoduplicar independente da duplicação da célula. Portanto, nós temos duas organelas que apresentam DNA próprio. Qual a grande importância disso? A importância é que elas têm uma autoindependência, elas não dependem da duplicação da célula. E elas foram originadas através de uma teoria muito importante, chamada de teoria endossimbiótica. A gente observa aqui na lousa que essa teoria, ela diz a respeito de um organismo procarionte que absorveu, né, englobou organismos procariontes fotossintéticos de vida livre, que hoje a gente chama de cloroplasto. E houve também uma absorção de organismos procariontes aeróbios de vida livre, que hoje nós chamamos de mitocôndria. Essa célula primitiva, ela engloba essas bactérias de vida livre e elas passam a viver numa simbiose. A mitocôndria
produzindo energia para a célula. E o próprio cloroplasto produzindo glicose para a célula. Ao longo de milhares e milhares de anos, nós temos aí a origem de uma célula eucariótica a partir de uma procariótica. Teoria que não se esqueçam, chamada de endossimbiose. Somente cloroplasto e mitocôndria apresentam essa característica. Por quê? DNA próprio, DNA muito semelhante ao DNA bacteriano. Por isso que a gente aceita essa hipótese, certo? Fica aqui a dica para vocês e uma ótima prova. Um beijão e tchau, tchau!